Mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre os fitoquímicos. Qual a importância e o papel dos fitoquímicos para a saúde do idoso? Se você não conhece, não sabe o que são os fitoquímicos, não sabe qual é a importância deles para a sua saúde, inclusive para te ajudar a prevenir o coronavírus e outras doenças virais, outras doenças bacterianas, câncer e etc., fique por aqui porque nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, tá bom? Quero pedir a você que vai me assistir no YouTube, se você já me assiste, já conhece o meu trabalho ou se está conhecendo hoje, deixe seus comentários após a live, a sua curtida, compartilhe também, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para mim, para que o nosso canal possa crescer e eu possa levar essas informações sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde da cuidadora para mais idosos e para mais cuidadores, tá bom? Vamos iniciar a live aqui também. Quero pedir a você que já está aqui, compartilhe a live, me ajude. Vamos convidando mais pessoas para estarem aqui com a gente hoje. Vou acionar aqui para eu ver os comentários de vocês também. Deixa eu ver quem já está presente aqui comigo. Bom, ninguém me deu, estou vendo que tem pessoas online aqui, mas ainda não me deram boa tarde. Quem está online aqui, deixe seu boa tarde, diga para mim quem é você que está aqui conosco. Vamos lá. Bom, como eu falei com vocês, hoje vamos conversar então sobre os fitoquímicos, né? Na verdade, essa semana inteira eu quero conversar com vocês sobre os fitoquímicos, na verdade, sobre imunidade, como fortalecer a imunidade. Quem acompanhou a última live que eu fiz aqui sobre o coronavírus, eu expliquei para vocês que o que nós temos nesse momento e que pode nos ajudar não são medicamentos, não temos vacinas, o que nós temos é a nossa própria imunidade, a nossa própria defesa, nosso próprio sistema imunológico. Só temos ele para nos defender. Então, nós precisamos cada vez mais aprender a fortalecer o nosso sistema imunológico. Antes dessa epidemia de coronavírus, eu já estava conversando com vocês há bastante tempo sobre a importância de ter um sistema imunológico fortalecido, já tinha enviado para vocês dicas de alguns tipos de alimentação, chás, sucos também. Mas agora, diante dessa pandemia de coronavírus, a gente realmente, talvez seja o momento da gente entender que a nossa cura, ela está no nosso corpo. Isso que você precisa entender hoje. Você pode utilizar, você pode fortalecer o seu organismo para que você não seja atingido por problemas de saúde, ou você pode deixar ele enfraquecido, morrendo de fome e ficar suscetível. Então, talvez esse momento que nós estamos enfrentando, de uma pandemia, de você não ter medicamentos, não ter vacinas e várias pessoas desesperadas, seja o momento, na verdade, da nossa sociedade entender que nós precisamos cuidar da nossa própria saúde. Então, hoje nós vamos conversar a semana inteira sobre imunidade, hoje nós vamos conversar sobre os fitoquímicos, vou ensinar para vocês, vou explicar por que eles são importantes. Vamos conversar também aí ao longo dos próximos dias sobre as combinações mais importantes de fitoquímicos para fortalecer a sua saúde e vários assuntos relacionados a isso. Então, se você quer aprender, você que é idoso, como fortalecer a sua imunidade, acompanhe as minhas lives de segunda a quinta-feira às 13 horas que eu vou te ensinar, tá bom? Quero dar uma boa tarde aqui para Lauceia, que já está aqui presente. Seja bem-vinda, Lau. Lau está lá no treinamento, estou muito feliz, tá bom, Lau, com as mudanças aí que você tem realizado na sua vida. Estou ficando muito feliz, acabei de ler lá seu exercício no treinamento e estou muito orgulhosa de você, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, retornando mais uma vez, vamos conversar sobre os fitoquímicos, né? Então, o que nós estamos entendendo? Que o nosso sistema imunológico, ele é a chave para a gente envelhecer com saúde, ele é a chave para a gente enfrentar essas doenças virais, e aí ainda que nós sejamos atingidos por elas, né? Já que, por exemplo, o coronavírus é uma doença que o contágio ele é muito grande, a mortalidade não, é maior no público idoso, pelo menos até o momento que nós temos isso. Mas é uma doença que se espalha muito rápido. Então, ainda que nós sejamos atingidos por essa doença viral, se nós estamos com o sistema imunológico fortalecido, como eu sempre falo para vocês, as chances disso se complicar diminuem muito mais, tá? Então, o nosso sistema imunológico ele é o nosso anjo da guarda, não só para doenças virais, mas doenças bacterianas, câncer e tantas outras doenças estão relacionadas a um sistema imunológico fraco.
Então, a gente precisa aprender a fortalecer para a gente diminuir essas infecções, diminuir o agravamento dos quadros, né? E o que vem acontecendo hoje com a gente? Nós vivemos uma superexposição a agentes virais, agentes bactericidas, né? Por quê? Nós fizemos muitas mudanças ambientais, mudanças sociais, mudanças nutricionais ao longo dos últimos anos. Então, do ponto de vista, por exemplo, ambiental, nós vivemos mais em ambientes fechados, né? Isso significa que a possibilidade de um vírus, né, de uma bactéria, como, por exemplo, pessoas que têm mania de espirrou, já vai para o hospital, né? Vai para o hospital, você vai estar o tempo inteiro ali suscetível a várias bactérias, né? Trabalhar somente em ambientes fechados, que é o que a gente faz hoje, a gente fica muito mais suscetível a contrair esse tipo de doença, né? Principalmente os problemas virais. A gente não se expõe mais ao sol também, para que a gente consiga fazer a absorção de vitamina D. E falando de alimentação, nem se fala. Em geral, a gente fala muito sobre a questão dos macronutrientes. Eu sempre converso aqui com vocês. Então, a gente já falou sobre gordura, carboidrato, proteína. Só que a gente deixa de falar sobre os fitoquímicos, que são super importantes, e por isso que eu vou conversar com vocês hoje. Mas, para além disso, quando a gente vê pessoas que querem fazer mudanças de alimentação, elas entendem, tem que diminuir carboidratos, muitas vezes diminuem. A gente já falou aqui o que acontece quando a gente tem um alto consumo de carboidrato, diabetes, câncer, Alzheimer, etc. Mas muitas vezes a gente foca só nos macronutrientes, né? Proteína, gordura, carboidrato, a gente esquece dos micronutrientes. A gente esquece das vitaminas, né? E hoje em dia a gente ainda tem profissionais que falam sobre isso. Eu mesma falo aqui várias vezes, importância de vitamina D, vitamina C, vitamina A, mas a gente não fala sobre os micronutrientes. Então, se você tem uma alimentação onde o seu foco são só os macronutrientes, então, por exemplo, gordura, alimentos, proteínas animais, você não vai ter lá os fitonutrientes, que é o que a gente vai estar conversando hoje, os fitoquímicos. Então, a gente tem que fazer uma mudança na composição dos macronutrientes, diminuindo carboidrato, aumentando gordura, nos alimentando com uma quantidade adequada de proteína, mas a gente precisa também consumir muitos fitoquímicos. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, o que acontece? Nós fizemos essas mudanças ambientais, mudanças no ambiente de trabalho. Hoje, as pessoas viajam muito. Nós temos uma média de 2 bilhões de pessoas que viajam por viagens aéreas, né, anualmente. Então, isso significa que a gente tem uma globalização das doenças virais, por isso que um vírus lá na China atinge aqui o Brasil, atinge vários países, porque a facilidade que a gente tem para viajar, para transitar o tempo inteiro é muito grande. Isso faz com que um vírus de um país lá do outro lado do mundo venha nos atingir, ou daqui vá atingir outros países, né? E muitas vezes as pessoas focam, eu tenho visto muito isso nas redes sociais, focam na assistência médica. A gente tem que aumentar o número de médicos, aumentar o número de hospitais, aumentar o número de leitos, de consultas, etc., de vacinas, de exames, de remédios. Mas será que isso é a solução, né? Hoje nós estamos numa epidemia que a gente pode aumentar a quantidade de leitos nos hospitais, mas a questão seria muito mais fácil fortalecer o nosso sistema imunológico para que ele logo reconheça, logo se arme, logo ative o sistema, logo ative as células para destruir esse vírus, do que a gente ter que gastar milhões, bilhares, né, de reais, de dólares e etc. em assistência médica. O ideal seria a gente prevenir. Então, o que a gente tem que entender é isso, por mais que você aumente a quantidade de suporte médico de hospitais de leitos, né, hoje nós temos uma globalização das doenças virais. Então, uma vez que as pessoas estão com o sistema imunológico fraco, o que vai acontecer? Elas vão ser aí atingidas muitas vezes fatalmente por esses vírus, como é o caso do corona, mas não temos só o corona, né? Nós temos aí ao longo dos últimos anos vários problemas, várias doenças virais que a gente fala pouco, porque muitas não viraram pandemia ou viraram ao longo do tempo, né? A gente tem milhares de pessoas que morrem com gripe, por exemplo, por ano, e ninguém fala sobre isso, tá? Então, o mais importante é a gente focar na imunidade. E por que algumas pessoas que têm contato com o vírus, vocês vão ver aí na televisão, várias pessoas que vieram de outros países, viajaram de avião, algumas pessoas ali foram contaminadas, alguns familiares dessas pessoas adquiriram a doença viral e outras não.
a chave está justamente no nosso sistema imunológico, né? Por que logo vira pandemia? Porque a população mundial, em geral, está carente de nutrientes. E outra questão não é só a carência de nutrientes, mas também o excesso de antibióticos que a gente utiliza hoje. Inclusive, é uma grande questão para você que é idoso. Idoso tem mania de espirrar e ir para o hospital. Idoso tem mania, muitas vezes, de forçar o médico, entre aspas, porque o médico não é obrigado, a passar antibiótico. Às vezes está com uma gripe, está com resfriado, que ele precisa o quê? Descansar, precisa pegar sol, precisa aumentar o consumo de vitamina C, né? Precisa respeitar aí alguns tipos de mudanças que ele precisa fazer na vida dele para se recuperar sem medicação. E muitas vezes o idoso ele quer se entupir de antibiótico. O que acontece? Quando você se entope de antibiótico, o seu organismo ele fica mais resistente. E quando você precisa, aqueles medicamentos que você utilizou já não funcionam mais para você. Então, muitas vezes algo que poderia ser tratado facilmente não vai ser mais, porque você está se entupindo de antibiótico e isso vai prejudicar o seu sistema imunológico. Então, pense 1000 vezes antes de correr para o hospital e pense também 1000 vezes antes de querer que o médico prescreva a medicação de qualquer jeito para você, tá? Porque o antibiótico também vai diminuir aí o trabalho do seu sistema imunológico. E aí, chegando hoje, então, no ponto, né, da live de hoje, o que são fitoquímicos e qual a importância dos fitoquímicos para a saúde do idoso, tá? Primeiro ponto, os fitoquímicos, eles são, a gente pode dizer, a maior descoberta no campo da nutrição nos últimos 50 anos. A gente focava muito, como eu falei, na questão dos macronutrientes, né, carboidrato, gordura, proteína, e a gente não focava nos fitoquímicos, né? E os fitoquímicos, eles não são vitaminas, eles não são minerais, que são, né? Vitaminas são importantes, minerais são importantes. Falei com vocês na live de sexta-feira sobre vitamina C, vitamina E, vitamina D, a importância de tudo isso. Mas os fitoquímicos não são nem vitaminas nem são minerais. Os fitoquímicos, eles são substâncias, né, dos vegetais. A gente fala que fitoquímico é a química das plantas, não a química do ponto de vista industrial que a gente está escutando, a gente ouve falar, né? Então, quando a gente escuta esse termo química, a gente logo imagina que é algo ruim. Não, a gente está falando da química dos vegetais, dos nutrientes, das substâncias que existem nos vegetais, e a gente tem mais de 3.000 compostos que vão ajudar o homem, nós, seres humanos, a ficarmos mais resistentes a doenças, né? Que vão fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, não são produtos de origem animal, a gente não está falando de frango, a gente não está falando de carne, nós estamos falando de compostos ativos das plantas, tá? Então, por isso que é importante a gente aumentar o consumo dos vegetais. Nós estamos falando de compostos de plantas, de frutas, né? De nutrientes que estão ali, de compostos químicos que estão ali, que são ativos, que uma vez que a gente ingere, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. E hoje nós sabemos que o nosso sistema imunológico, para funcionar bem, ele é dependente desses compostos químicos, né? Mas o que acontece? Tem pessoas que falam assim, mas eu como verde todo dia. Come uma folha de alface, 2 folhas de alface. Muitas vezes você não consome a quantidade adequada para fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer no seu organismo. Então, a gente precisa aumentar a quantidade desses fitoquímicos. E o que eles mostram para a gente? Que o nosso corpo, ele tem uma capacidade de autocura. Isso é muito divino. Sempre falo isso para vocês, né? Nosso corpo, ele se cura. O nosso corpo, ele tem uma capacidade que a gente pode falar assim, que é milagrosa, né? Porque ele tem a capacidade de se autocurar. Você imagina se o nosso sistema imunológico não tivesse essa capacidade, né? Se o nosso corpo não tivesse a capacidade de nos curar, quantas infecções, quantas viroses, quantas bactérias nós temos no mundo? Passa a mão aqui agora na minha mesa, vai ter um mundo de bactérias. E por que a gente não morre com isso? Porque a gente tem a nossa capacidade milagrosa de nos curar, a nossa capacidade curadora. E quando você utiliza aquilo que Deus te dá, aquilo que a natureza te dá, de plantas, de frutas, de vegetais, você potencializa essa capacidade do seu corpo de se curar. Então, o que são os fitoquímicos, mais uma vez? Que a gente pode chamar tanto de fitoquímicos quanto de fitonutrientes. São nutrientes
dos vegetais, tá? Fazem parte da química ali dos vegetais. Então, com certeza vocês já ouviram falar no licopeno, nos flavonoides, nos polifenóis, antocianina, beta-caroteno, né? Todo mundo já ouviu falar de beta-caroteno, da cenoura, da abóbora, mas a gente não sabe identificar em quais alimentos, né, estão esses fitoquímicos e quais são as melhores combinações e também qual é a melhor forma de você preparar esses alimentos sem perder esses micronutrientes. Porque se você não aprende a preparar, você pode acabar durante o preparo ali não conseguindo mais absorver os nutrientes, matando, vamos dizer assim, os nutrientes que estão ali na alimentação. Então, eu vou falar para vocês mais um pouco sobre os benefícios desses fitoquímicos, falando assim, o que já é comprovado pela ciência. Vou dar exemplos de um fitoquímico, um grupo de fitoquímicos que vai te ajudar demais a fortalecer o seu sistema imunológico, não só contra o coronavírus, mas contra câncer, resfriado, gripes, etc. E eu quero dizer para você que ao longo da semana eu vou te ensinar quais são as melhores combinações de fitoquímicos, as melhores formas de você preparar a sua alimentação também, tá bom? Antes disso, quero dar uma boa tarde para o Jean Fernandes, boa tarde a todos que estão aqui presentes, que não deixaram boa tarde aqui para mim, que não falaram comigo. Ah, agora apareceu Maria Teodora, Lucimar também. Gratidão, Lucimar, por você estar aqui. Tânia Aparecida também, Marinês Instrumentos, demais aí que chegaram e que ainda não me cumprimentaram. Boa noite, boa tarde, né? Seja bem-vinda aqui, compartilha a live também, tá bom? Então, vamos falar sobre os benefícios comprovados cientificamente dos fitoquímicos. O primeiro deles, os fitoquímicos, eles ajudam no nosso processo de desintoxicação, que é tão importante, né? E ele está relacionado diretamente a um segundo benefício, que é proteger as nossas células das toxinas. Então, vamos supor que você absorva, você coma alimentos que são tóxicos, né? Muitas vezes a gente come alimentos industrializados, ou às vezes você compra a própria verdura e quem vendeu ali colocou algum componente tóxico ali. E o nosso sistema imunológico, ele trabalha nesse sentido de quando você, óbvio, né? Quando você compra essas verduras, mais uma vez, esses vegetais, você faz a higiene deles, e ainda que em um outro momento você tenha consumido um vegetal, é que você não tenha feito essa higiene totalmente adequadamente. Mas hoje você faz, você começa a fazer. Esses vegetais que você vai consumir, eles vão te ajudar a eliminar todos os componentes tóxicos que você ingeriu anteriormente, tá? Então, vai fazer uma desintoxicação no seu organismo. Não só alimentar, mas muitas vezes também são fungos, né? E outros componentes que a gente tem no ar, por exemplo. E esses fitoquímicos, eles vão nos ajudar a liberar, tá? Tirar essas toxinas do nosso organismo. Eles também vão desativar agentes causadores de câncer. Então, vamos supor que você consumiu determinadas coisas que vão te deixar mais propenso a desenvolver o câncer. Os fitoquímicos, eles vão desativar esses agentes, tá? Eles vão vir aí com as células do nosso sistema imunológico e vão nos proteger contra esses agentes causadores de câncer, de infecções, enfim, e de outros problemas de saúde também. Eles também vão acionar um poder muito interessante das nossas células, né? Que eles vão induzir a apoptose. O que é a apoptose? É um processo de destruição da própria célula quando ela já está danosa, ela já está defeituosa para o nosso organismo. Esses fitoquímicos, eles vão nos ajudar a reparar as células que podem ser reparadas e a induzir esse processo de morte celular quando elas já estão danificadas, já são danosas para o nosso organismo, tá? Um outro efeito também é que os fitoquímicos, eles vão nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico para que ele aumente o seu potencial antifúngico, antibacteriano e antivirais. Então, ainda que você tenha, como eu estou falando lá no treinamento, quem está lá no SOS Alzheimer sabe que eu estou falando muito sobre a questão do quanto que a sua exposição aos fungos te deixa mais propensa a ter doença de Alzheimer. Muita gente não sabe, mas quem está lá no treinamento está descobrindo isso, nós temos debatido muito isso lá. Então, o que acontece? Quando você tem exposição direta a fungos e você faz uso de fitoquímicos, os fitoquímicos vão ajudar esse efeito antifúngico do seu sistema imunológico, né? Então, a gente estava até conversando que foi feito um estudo em que salvo engano, foram 10 pessoas com a doença de Alzheimer, faleceram, foram analisar o cérebro dessas pessoas. Lá no cérebro
de todas as 10 tinham fungos. E aí uma aluna até lá do treinamento perguntou, mas como que a gente faz, né? E será que tem fungo no meu cérebro? Não sei, só tem como saber depois da morte. Mas, uma vez que você está exposto, que você absorve isso pelas suas narinas, hoje sabemos que isso pode chegar lá no seu cérebro. Mas uma vez que você tem uma alimentação repleta em fitoquímicos, você expulsa tudo isso, né? Então é muito importante, não só para a questão de coronavírus, de gripes, né? Quem tem rinite, quem tem todos os ites da vida aí, é muito importante fazer a utilização de fitoquímicos. Eu, por exemplo, hoje, nesse momento, vocês estão percebendo que eu estou com coceira aqui e eu vou ter que aumentar. Já comprei ontem à noite, inclusive, brócolis, couve-flor, um mundo de coisas aqui, para fortalecer ainda mais a minha alimentação, porque estou com obras aqui na minha rua e a alergia já está começando aqui, né? Já está coçando, vocês estão percebendo. Então, eu tenho que diminuir a minha exposição, ou seja, ficar o menos possível na minha rua, transitando na minha rua, e aumentar o meu consumo de fitoquímicos. Isso vai me ajudar a eliminar esses fungos, né? Eliminar essas bactérias, enfim, vai diminuir não a minha exposição, mas vai diminuir as possibilidades de adquirir aí problemas por conta disso. Então, os fitoquímicos, eles são antifúngicos, eles são antivirais, eles são antibacterianos. Então, por isso que a gente fala sempre que, por exemplo, quem está com uma gripe, quem está com pneumonia, é importante você consumir alho, que é repleto de fitoquímicos e que te ajuda a recuperar a sua saúde. A importância de você colocar vegetais escuros na sua alimentação, e muitas vezes as pessoas não levam isso em conta. Então, mais uma vez, você tem que se preocupar não só com a composição de macronutrientes, né? Gordura, proteína, carboidratos, mas você tem que se preocupar com esses micronutrientes também, né? Então, não só vitaminas, não só a questão de minerais, como eu falei, gente, tem que consumir vitamina C com zinco, vitamina D, vitamina A, mas também precisamos discutir a questão dos micronutrientes e a gente não vê pessoas discutindo esse assunto por aí. Então, é muito importante que vocês aprendam a fazer consumo de micronutrientes, tá? E aí, mais uma vez, o que acontece? Mais um último benefício para hoje, né? Dos fitoquímicos, desses fitonutrientes. Eles melhoram o poder citotóxico das células imunitárias, ou seja, a capacidade das células imunitárias destruírem o vírus que entrou, diminuírem a quantidade de bactérias e matarem, inclusive, esses agentes aí infecciosos, bacterianos e etc, né? Então, é muito importante que você fortaleça o seu sistema imunológico para te proteger de todas as doenças. Como eu falei para vocês, eu ia no final da live de hoje falar sobre um grupo de fitonutrientes que são muito importantes, são os mais poderosos. E a gente consegue saber, inclusive, se uma pessoa ela se alimenta bem de bastante vegetais ou se ela só suplementa, se no sangue dela ela tem uma grande quantidade desses fitoquímicos, tá? Quais são esses fitoquímicos? São os alfa-carotenos. É um grupo de fitoquímicos que está presente nos vegetais de cor verde forte e laranja, tá? São poderosos vegetais aí que, inclusive, já tem várias pesquisas científicas que comprovam que eles diminuem a mortalidade de câncer, mortalidade por doenças cardiovasculares, mortalidade por infecções e também por doenças virais. Então, vamos supor que você seja atingido por um câncer, né? Tem pesquisas que comprovaram que quando há um aumento, mas um aumento substante, né? Substante não, como é que fala? Substancial desses vegetais verdes escuros, né? E de cor laranja, a mortalidade dessas pessoas com câncer diminuiu, né? A mortalidade das pessoas com doenças cardiovasculares, que a gente muitas vezes nem faz associação. A gente imagina, hoje a gente fala muito, eu mesma falo aqui com vocês, o quanto que o aumento do consumo de carboidratos aumenta as chances de uma pessoa ter doenças cardiovasculares, o quanto que diminuir carboidratos diminui as chances de ter doenças cardiovasculares ou de ter complicações com quem já tem esse problema, né? E aí, então, se você diminui o consumo de carboidratos, se você aumenta a quantidade de vitaminas que são importantes, como vitamina D, e se você tem uma alimentação forte em micronutrientes, você não vai sofrer com esses problemas ou vai diminuir muito a chance
de você ter complicações, né? Então, hoje, diante de um cenário de coronavírus, o que é mais importante, mais uma vez, não tem para onde a gente correr a trabalhar o sistema imunológico, tá? Então, esse grupo de alfa-carotenos, ele é super importante. Eu vou dar uma dica para vocês de alimentos que contêm esses alfa-carotenos, tá? Então, a gente tem aí couve chinesa, repolho, pimentão vermelho, pimentão verde, cenoura, acelga, couve, manteiga, brócolis, ervilha e abóbora. Vou falar mais uma vez para vocês. Couve chinesa, repolho, pimentão vermelho, pimentão verde, cenoura, acelga, couve, manteiga, brócolis, ervilha e abóboras. Todos esses alimentos aí vocês precisam consumir, mas consumir em quantidade, gente. Então, assim, quando for pegar o seu prato de comida, vamos supor que você vai comer frango, né? Você vai colocar lá o seu pedaço de frango e vai encher o seu prato de vegetais, tá? Encher de vegetais. Coloca lá, se você não é diabético, você pode colocar uma quantidade até relevante de cenoura, junto com repolho, junto com couve, né? Claro, diabético vai ter que consumir menos cenoura, porque tem uma quantidade maior de carboidrato que não é nociva para nós, que não somos diabéticos, mas quem é diabético tem que consumir uma quantidade moderada, tá? Mas coloca aí ervilha, coloca brócolis, coloca couve-flor, seu prato tem que estar repleto de vegetais. E aí um prato ideal seria o quê? Ou colocar uma carne vermelha, um frango com um prato de vegetais e jogar aquele azeite gostoso ali, aquela gordura saudável. E é assim que você vai se proteger do coronavírus, é assim que você vai proteger de câncer, é assim que você vai se proteger de outras infecções. Então, a gente precisa focar na alimentação. É a única coisa que a gente pode fazer no momento, alimentação, suplementação. E uma coisa que eu quero falar, gente, para vocês aqui, compartilhem, leve essa informação para mais pessoas, né? A gente está num momento que mais do que nunca a gente não pode ser egoísta. A gente precisa trabalhar enquanto comunidade, né? Sempre enquanto comunidade. Porque não adianta você cuidar da sua alimentação, eu cuido da minha. Meus vizinhos não cuidam da deles, o meu bairro em volta não cuida, minha família não cuida. E eu vou ter contato com essas pessoas. Essas pessoas podem adquirir coronavírus ou outras doenças virais. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar exposta àquilo também. Pode ser que os sintomas sejam diminuídos em mim, se o meu sistema imunológico é fortalecido, ou eu não pego, como eu falei no início da live, por que algumas pessoas conviveram com outras que estavam com coronavírus e não adquiriram? Porque o sistema imunológico delas estava forte. Ou você não contrai, ou se você contrai esse problema, você adquire essa doença viral, é muito provável, praticamente 99%, que você vai conseguir se proteger, mas você vai acabar sendo contaminado de qualquer forma. Então, a principal forma é a gente não se contaminar. E como que a gente faz isso? Cuidando não só da nossa alimentação, mas levando para o outro, né? Então, eu sempre falo aqui para vocês, gente, compartilha a live. Tem gente que assiste e não compartilha. Às vezes eu vou olhar, às vezes tem lives que tem 1000 visualizações, não no ao vivo, né? Porque a gente conseguir colocar live no horário que seja adequado para todo mundo, a gente não consegue. Então, às vezes tem 25, tem 10, tem 50, mas ao longo do dia, às vezes as lives chegam em 1000 visualizações. E às vezes tem 2 compartilhamentos, 3, né? Por quê? Porque a gente é muito egoísta. Então, hoje, mais do que nunca, numa epidemia de coronavírus, se você aprende algo que vai te proteger, você tem que levar isso para outras pessoas também, tá? Para que outras pessoas se protejam. E aí eu vou ver os comentários de vocês aqui agora. Deixa eu ver. A Lucimar tinha colocado aqui para mim. Ô, Lucimar, que bom, né? Que eu pude te ajudar um pouco. Fico muito feliz, tá, Lucimar? Apesar do seu cunhado ter falecido, mas assim, tenho certeza que você fez o que pode. Fico feliz por ter contribuído de alguma forma, tá bom? Boa tarde, Tânia Marinês, Graciete, que bom, né? Estão mudando a sua vida aí, gratidão, fico feliz. Solange Matheus, isso aí, Solange, brócolis, abóbora, couve chinesa, repolho, cenoura, aquele prato assim, cheio, repleto. Lourdes Silva, Lourdes, gratidão, né? A epidemia é séria, é sim. A gente tem que. É aquilo, gente, que eu falei nas outras lives, né? Na verdade, todo o cuidado que a gente tem que ter com a questão do higiene para o coronavírus, a gente já deveria ter. Esse é ponto, né? Evitar ficar passando a mão em superfície, né? Tá sempre lavando as mãos. Isso aí é etiqueta. Tem até a música da galinha pintadinha, lave as mãos, lave as mãos. Quem tem criança aí sabe. Então, essa é a etiqueta que a gente deveria ter, mas a gente não tem.
Mas no momento desse a gente tem que aumentar realmente higiene aí das mãos, né? Mas cuidar do nosso sistema imunológico, né, Lourdes? É isso aí. Não adianta a gente só focar em lavar as mãos, está com o sistema imunológico uma porcaria, fraco, por conta da nossa alimentação, e aí o vírus vem, pega e mata a gente. Então tem que cuidar da alimentação mesmo, tá? Fátima está me perguntando quanto a nós, cuidadores de pacientes acamados, quantas folgas e visitas dos familiares, né? Bom, o ideal seria que esses idosos, que essas visitas fossem restringidas, né? Se houver visita dessas pessoas, que elas realmente façam toda a higiene dos braços, que elas não, né, higiene toda, dos dedos, e lavar dedo não é só jogar água, né, gente? Lavar as mãos é lavar os dedos, né? Veio da rua, lavar os dedinhos todinhos, bastante sabonete, né? Se essas pessoas tiverem sintoma de gripe, de resfriado, o ideal seria que nem visitasse os idosos. Não é o momento da gente ir visitar idosos em asilos, não pela possibilidade deles transmitirem para a gente, mas da gente acabar transmitindo para esses idosos. E o sistema imunológico dos idosos que estão em instituições de longa permanência, de fato, em geral, é bem mais enfraquecido por vários motivos, então esse não é o momento, tá? O ideal, Fátima, seria que os próprios familiares, se eles pudessem, eles tomassem conta e os cuidadores também fossem liberados, tivessem folgas nesse momento porque, em geral, o cuidador ele vai sair de casa, ele vai pegar um ônibus, ele vai pegar uma van, então ele vai se expor e ele pode levar esse vírus para o idoso. Mas, às vezes, o familiar também não tem condições de deixar de trabalhar e dar essa folga para o cuidador, né? São situações e situações, então a gente tem que levar isso em consideração também. Aí você que é cuidador, chegou, de preferência, toma um banho, né? Lava os dedinhos. Se você estiver espirrando, aí você não deve ir. Se tiver com alguma síndrome respiratória, evite, converse com esse familiar. É questão de bom senso mesmo, né? Mas a maioria das pessoas não tem. Marina Abreu, gratidão. Gente, então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. São essas informações, mais uma vez. Quem não compartilhou, compartilhe nesse momento. Me ajude a chegar a mais pessoas. Se inscreva lá no canal do YouTube, ative o sininho. Essa semana inteira vamos falar sobre imunidade. Então, hoje eu falei para vocês que são os fitoquímicos, a importância, você entendeu que não é só carboidrato, gordura, proteína, não é só vitamina C, D, A e etc., mas que você precisa consumir vegetais, porque a química desses vegetais fortalece seu sistema imunológico. Ao longo da semana, eu vou falar para vocês quais são as melhores combinações e as melhores formas de preparo, tá? Então, alguns alimentos, como tomate, você tem que cozinhar para consumir melhor os micronutrientes. Outros, se você esquenta demais, você vai perder esse poder dos micronutrientes. Existem vegetais que, junto com outros, você fortalece a ação dos dois, e isso te ajuda muito mais, contribui muito mais para a sua saúde. Então, me acompanhe, que amanhã nós vamos estar novamente às 13 horas aqui, e ao longo da semana inteira falando sobre esse assunto. Perdeu a live? Corre lá no YouTube, assiste a live, deixe comentários, deixe as perguntas, e lembra aí, mais uma vez, de levar para outras pessoas, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde para vocês. Gratidão pela presença de todos e vamos aí fortalecer nosso sistema imunológico. Tchau, tchau, gente.